À noite, eu fico à noite fazendo trabalho com eles, no silêncio. Porque enquanto eu fizer, continuar o trabalho deles no silêncio, eu vou manter vivo o trabalho dos meus antepassados. Porque de mim vai vir um descendente meu que vai continuar esse trabalho. Você está entendendo? Nunca vai terminar. Um trabalho vivo que se vive com amor e poesia forte dos orixás. Não morre. Muita gente vê isso aqui, não vê nada, não é isso? Mas isso aqui não é ouro. Mas o que vale nela aqui? Me diga vocês, o que é que está valendo nesse broco aqui? É a pedra. Essa pedra aqui, ela veio da África para mim. Antes de eu nascer, você vê quantos anos tem essa pedra? Essa pedra chama-se Otá. Todos os orixás têm que ter a pedra, que é o Otá, que ali é a vida, tá entendendo? A sua vida tá naquela pedra. É o começo de tudo, é o começo da minha história. Eu cheguei aqui buscando essa identidade. Vejo que muita coisa pode ser contada, a história do negro, toda ela é focada aqui na zona portuária. Começa aqui. Alcutaió. O nome já diz Pedra do Sal, é onde o sal chegava. É onde nossos ancestrais trabalhavam. Sai, sai, sai. Boa noite, peço licença. Sai, sai, sai. Boa noite, meus senhores. Sai, sai, sai. Boa noite, peço licença. Eu disse, camarada, que eu vinha na tua aldeia, camarada, um dia. Ó Deus nos salve essa casa santa. Ó Deus nos salve, espada de guerreiro. Bandeira branca enfiada em pau forte.
sabe que eu acho que parece que é uma coisa do destino mesmo, ironia do destino, porque muita gente fez, eu acabei fazendo. Numa época diferente, ano diferente, tudo diferente. E eu vim para aqui no final de 89, início de 90, mas eu não vim por questão de perseguição. Eu vim porque o santo queria que eu viesse para aqui, o Inquice queria que eu viesse. Eu fui chamado, eu estava trabalhando em Barra Grande, na ilha de Itaparica, no meu trabalho, e uma senhora, eu quero que você vá na minha casa para você fazer uma obrigação para mim, e eu acabei vindo, me envolvendo e estou aqui. Então eu acho que eu penso que o Inquice arruma uma forma de lhe deslocar. Eu quero você saia da Bahia como muitos fizeram e venha para aqui, que tem alguma coisa a ver com sua ancestralidade aqui nesse lugar. Bandeira branca enfiada em pau forte, trago no peito a estrela do norte. Porque toda a cultura do Rio de Janeiro, ela entra aqui nesse local com a chegada da comunidade baiana. Quando o vapor ou o navio hoje entrava na entrada da Baía de Guanabara, observava-se por cima dos morros que o navio vinha com uma bandeira branca muito grande, porque o vapor ou o navio trazia o povo da religiosidade. Eles traziam aquela bandeira, que era um lençol hasteado no mastro, que pedia licença a Oxalá, não é isso? Para poder chegar nessa cidade. Noite, meus senhores, zai, 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 boa noite, peço licença. A região ficou conhecida como a Pequena África porque concentrava negros africanos, ou já crioulos, né, nascidos aqui, e também veio a turma da Bahia, né, depois de Guerra de Canudos, que teve a Terra Prometida, né, e eles acabaram ocupando o Morro da Providência. Nesse período veio o samba, na Pedra do Sal, não é que são lá locais de encontro, porque hoje você conhece a Pedra do Sal diferente, você vê o mar lá embaixo, a Pedra do Sal, aqui era... Na Sacadura Cabral era os limites, o resto era água, né? Então a Pedra do Sal, hoje onde tem o prédio da SEDAI, ele vinha por ali um pouco mais adiante, entrava dentro d'água. Né? Com o aterro, você não... E fizeram esse prédio em cima, você não vê, você só vê aquele pedacinho de Pedra do Sal no final da Gemiro Bulcão. Toma tudo. Antes, né, tudo se chamava Morro do Livramento, mas aquela parte urbanizada do Morro do Livramento que dava continuação a essa parte que era a área de pedreira. Então, essa parte foi ocupada primeiro, depois Guerra do Paraguai, mas Guerra do Paraguai ocupou essa parte de baixo aqui, né, onde hoje é a Vila Portuária e o 60. E depois Guerra de Canudos, que, como eu falei, oficializou. Mas aqui tem uma passagem interessante, né? O apelido do Morro da Providência como Morro da Favela, com certeza foi por conta da Guerra de Canudos. Mas e Providência? Providência ficou perdido na história. Mas nessa região aqui, ó, aqui atrás um pouco, tinha um espaço que era da Igreja Católica, que se chamava Divina Providência. Então, possivelmente, como os nomes, né, na cidade, na maioria das vezes era atribuído à questão religiosa, a espaços religiosos, possivelmente a Providência veio dessa parte que se chamava Divina Providência. Os navios grandes não chegavam à costa, eram parados ao largo, né, um pouco ao largo, à distância, e aí toda a mercadoria era descarregada em barcos de remo, e aí era encostada nesses trapiches, e já tinha um galpão, que era o armazém, né, guardava,
enfim, que era importado, né? Alimentos, enfim, azeites, azeitonas, bacalhau e tecidos, enfim. Eu vejo que aqui é o começo de tudo, é o começo da minha história, tá? Eu cheguei aqui buscando essa identidade. Vejo aqui que muita coisa pode ser contada. Eu considero a zona portuária pura história, a história do negro, toda ela é focada aqui na zona portuária. Começa aqui. Bahia, quando Dom João VI estabelece a capital do Brasil no Rio de Janeiro, a partir de 1808, muitos negros baianos vieram para cá. Em busca, apesar de liberto, tudo mais, vieram em busca do mercado de trabalho. E aqui, em solidariedade, se uniram aos que estavam aqui, até os escravos. A tia Ciata é um caso. Ela era baiana. Já no século XVIII, já houve uma série de coisas, não só da questão da pequena África, invasão francesa, tá? A transferência do mercado de escravos da Praça 15 para cá, o mercado de escravos trapistas e o crescimento populacional da região. Eu vim da Bahia, mas eu vim com uma coisa boa. Vim casado, novinha. Sabe com quantos anos eu casei? Com 12 anos. Meu marido tinha 39 anos. Você vê? Mas eu só fui dormir com meu marido com 18 anos. Daí é que tá. Casei com 13, só dormi com ele com 18. Gostoso. Ó, se você souber, o meu primeiro amor foi muito bonito, muito gostoso. Foi uma coisa pura. Foi a primeira vez nossa. Embora que ele estava velho, mas eu estava nova. Corpinho de menina elegante, chamando fogo para cima de faísca. A uma pova velha. Ele era velho para mim. Mas como foi, se você quiser contar assim? Conto! Foi no mato, muito gostoso. Ó, eu vi a própria estrela, 2 estrelas eu vi. A estrela dele. Há 23 anos eu vim por um grande amor. É por isso que eu digo que eu fui escolhida pela ancestralidade para hoje estar aqui. Porque eu sabia que existia isso aqui, eu sabia que existia uma história sobre isso, mas eu não sabia o contexto histórico de uma forma ampla. E eu vindo da Baixada para cá, com um colega do meu filho, no trem, ele me chamou para vir pro samba da Pedra do Sal. Aí eu disse assim, segunda-feira eu não vou não, vou para casa, eu já estava morando aqui na Lapa. Aí ele fez assim, não, negócio, vamos lá, você vai gostar. Nunca tinha vindo aqui. Aí eu vou. Quando eu cheguei aqui, isso é incrível. Eu cheguei precisamente ali nesse bar, tomando uma cerveja, eu cheguei para ele e fiz assim, médico, eu vou ser a próxima baiana desse espaço. Quem vinha trazendo pouca coisa, quase nada, porque não havia residência, né, para que eles chegassem e tivessem aonde se estabelecer. Então eram as famílias da Pedra do Sal, do Morro da Conceição, da Gamboa, que descia, né, aí ia lá, pegava a família e levava para as residências, nesses morros. Chegando na residência, o que era feito? A mulher ganhava um tabuleiro grande e começava a vender o acarajé, né? Porque já era tradição por ser pessoas da religiosidade. E os homens, eles eram levados por outros homens e eram empregados na estiva. Então toda essa área era área de trabalho, não só trabalho portuário, e esses trabalhadores, com certeza, moravam nessa região. Então, a Providência, por exemplo, ela é uma favela especificamente portuária.
Eu mesmo sou filho de portuário, sou neto de portuário, sou bisneto de portuário. Eu até comentei antes que a minha família toda é de portuário. Eu sou o único não portuário da minha família. Quer dizer, nos últimos 100 anos, ou um pouco mais, a minha família esteve inserida à prática do porto. São negros, tá? Nessa prática, saída daquela construção do ganho e entrando na lida portuária a partir do trabalho livre. É o rei do mar, nas ondas que o mar levou. Balaio das Iabás. E as mulheres do balaio são as mais velhas, as cotas maganzas, que são as mulheres mais velhas, ou no Yorubá, as abás, as Iabás, as mulheres abás, as velhas, é que comandam aquela religiosidade do presente. Está na mão delas, porque elas têm o quê? Uma responsabilidade de manter a tradição do candomblé. Porque o candomblé brasileiro era matriarcal. O africano não, mas o brasileiro é matriarcal. Então são as mulheres que cuidam de tudo da casa. As mulheres que cuidam dos quartos dos santos, as mulheres que cuidam das roupas dos santos, as mulheres que fazem a comida dos santos. É uma ajudadora, uma cooperadora, uma auxiliadora do inquice, uma auxiliadora do vodum, uma auxiliadora do orixá. É a representação da mãe. Que o mundo, segundo a Bíblia, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E você vê onde uma criança é gerada. Pra beira-mar, pra Iemanjá. Ser baiana de acarajé, ela perpassa pela religião, entendeu? Você tem que ter, porque o acarajé é comida de orixá, em ação. O preparo tem que ser correto, cada orixá come uma coisa. Então tem que ter pessoas que saibam fazer, né, para fazer um acarajé, para fazer um amalá, para fazer um abará, um omolocum, tá entendendo? Então tem que ser pessoas especializadas da casa. A gente forma uma iabacé, né? O nome dela, da cozinheira de orixá, é iabacé. A gente forma uma iabacé para poder estar na cozinha, para poder fazer as comidas dos orixás. Ela tem que saber o que cada orixá gosta de comer. Ela tem que saber que Ogum gosta de inhame, que Oxóssi gosta do feijão fradinho torrado, ou do axoxó, milho cozido com coco, que Omolu gosta de pipoca. Ela tem que saber que Oxumari gosta da batata doce com banana da terra frita, com feijão fradinho muito bem temperado, com ovos cozidos. Ela tem que saber que Oxum quer seu omolocum, que Iemanjá quer seu eboiá. Ela tem que saber que Ansan gosta da acarajé e Xangô do amalá, porque isso agrada esses deuses, agrada essas divindades.
quando eu era menina, minha avó trabalhava muito com samba. Ela tinha uma mesa grande. E nessa mesa, primeiro fazia as orações, que chamava mesa branca. Depois daquela mesa branca, tinha festa, cada dia tinha festa dos seus orixás. Tá entendendo? Que ela fazia os terreiros, cada um tinha suas casinhas. Porque cada santo tinha suas casinhas. Por exemplo, eu era filha de Xangô, tinha que ficar na casa de Xangô. Essa de Manjá, tinha que ficar, cada filho de santo tinha que ficar no seu lugar. Para quando tem a festa dos orixás, ou do santo, ou do Pombagira, ou entendeu? Do povo de rua, ou das crianças. A Madalena era uma mãe de santo de primeira. Tinha Madalena, Dona Odete, Dona Ruth e Zazá da Cundanga. Essas 4 mulheres, quando se juntavam, elas faziam a festa lá embaixo no Santo Cristo, na Rua da América. Hoje o casarão é uma casa abandonada. A tia Ciara é um caso. Que a casa dela, você chegava, tinha sempre uma panela de feijão no fogo, uma comida para quem quisesse entrar e comer. Já comeu, tem onde dormir, então pega um canto aí pro fulano aí, sabe? Ela colhia, né? Isso aí é um andar o outro, hoje ficava por ali mesmo. O fogão dela nunca apagava, fogareiro de lenha. Quem chegasse, ela colocava a panela no fogo, esquentava, poderia ser a hora que fosse. Mãe África, isso da nação Iorubá. E ela é uma mulher além do tempo, né? Na época dela, a cabeça dela era bem além. Hoje tem jogo de capoeira, ela fazia o sarau ali, né? E atrás rodava capoeira. Hoje tem candomblé na minha casa. Ela fazia o sarau, mas o candomblé estava rolando atrás da casa dela. Né? Ela é uma mente, né? Queria eu ter que saber disso. Abre as asas, abre as asas sobre mim, ó Senhora de verdade. Ela foi o ícone de uma mulher ousada para a época dela. Eu imagino que ela não sofreu, desbravadora. Para hoje a gente está aqui. Abre as asas sobre mim.
não se pode falar em rancho dentro do Rio de Janeiro sem falar no Hilário Jovino. O Hilário Jovino era um homem que não era da Bahia, ele era um pernambucano, né? E que passou pela Bahia e chega no Rio de Janeiro, nesse bairro aqui, aquela rua Marechal Floriano, chamava Rua da Floresta. E foi lá naquela Rua da Floresta que surge o primeiro rancho. Porque os negros já estavam cansados de serem presos e de apanhar, porque quem cantava e quem dançava era vagabundo, né? Então prendia. E aí disse que um dia nesse bairro, Botequim Pé Sujo, que chamavam na época, lá estavam eles, a Pola, a Brancura, tomando lá aquela cachaçinha, né? E aí olharam em frente e viram lá uma escola normal, não sei o que, era um colégio público. Aí disse que eles disseram o seguinte: poxa, o que a gente não... Ah lá, aquele povo que cultua aquele nome, ninguém bate, não apanha. Vamos mudar, vamos fazer, passar para o nosso grupo de carnaval aquele nome, pelo menos a gente vai ter mais liberdade. Aí nisso surge a primeira escola de samba. Os ranchos também, eram outras comunidades, né? As pessoas, quando acho mais de 5 ranchos aqui no bairro, blocos carnavalescos e uma escola de samba, que acho que foi a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, que é a vizinha Faladeira. Uns falam que é a do Estácio, mas, quer dizer, nós aqui no bairro temos a consciência que foi a vizinha Faladeira. Amanhã deu sinal. Ei, baiana. Baiana me pega, me joga na lama, eu não sou camarão, camarão me chama. E o samba é oriundo do candomblé. Então a batida é muito parecida. Naquela época era muito parecida. Porque também era tirado do atabaque o som. Então a mãe de João da Baiana, quando ia tocar candomblé, ela tinha que ir na delegacia, pedir autorização ao delegado para tocar samba. Então o delegado permitia que ela tocasse samba. Ela começava a tocar o samba, o delegado vinha. Ela começava a tocar o samba no salão da frente e o outro salão de trás estava fechado com uma cortina. Aí começava o samba, tá aí coisa. Quando o delegado ia embora com seus soldados, ela parava o samba, abria a cortina, ia lá para dentro e começava o candomblé. Foi tudo pensado nessa região, né? A questão do samba, a primeira escola de samba, o primeiro sindicato, foi tudo pensado nessa região. Aqui na Pedra do Sal, aquele cubículo ali que não cabe 20 pessoas, depois cabe 3.000. Né? Foi tudo pensado ali. Eles viam que o samba, a musicalidade na época era muito marginalizada. Né? Então eles se escondiam aqui, saíam todos, né, Confete, do porto, né, do trabalho braçal, o trabalho era altamente braçal, e se reuniam aqui, fazer a batucada. Tem alguns artigos, né? Negros faziam a ruaça, pelas ruas da cidade. Pelas ruas. A ruaça, sabe, um ruído estranho. E hoje é o samba que está aí.
baiana, ele era um grande pandeirista que aprendeu a tocar pandeiro com a mãe dele, que havia por dentro dos terreiros mulheres que tocavam pandeiro quando fazia o samba de roda, e tinha um prato que era raspado e o pandeiro que acompanhava. Então a gente não pode falar em samba sem falar das tias, que foram as detentoras dessa história, que foi Ciata, Josefa, Mariquinha pandeirista. Roda de samba precisa da presença da mulher, não só tocando, mas também cantando, compondo, e é uma imagem que a gente vem perdendo, porque existe uma dificuldade até da gente sentar numa roda de samba que seja maciçamente masculina. Né? Homens não confiam que mulheres saibam tocar bem um instrumento. Resgatar a história dessas mulheres no samba é importante por isso. Agora a gente já percebe que tem uma presença feminina um pouco mais forte, até porque a mulher tem procurado esse espaço. Procura sempre, em relação aos grandes nomes de mulheres que envolvem toda essa história, a gente procura sempre trazer de volta na escolha do repertório, na escolha de quem vai homenagear. A gente às vezes faz assim umas rodas que homenageiam determinada mulher, determinada cantora ou compositora. E existem grupos aqui no Morro da Conceição que trabalham com essa busca dessa história da mulher nessa zona portuária aqui, nessa zona toda da região do Morro da Conceição, da Pedra do Sal. E a gente sempre chama, a gente sempre traz para perto da gente também. A dona Mercedes Batista, onde ela me sentou comigo, ela disse: olha, minha filha, sempre faça isso que você está fazendo. Que você não é egoísta, você não é mau. Quando as pessoas dizem que você, por causa dessa pele, você não sabe quanto eu vi. Eu sei que é por causa dessa pele sua, você quase não vai em lugar nenhum. Aí eu disse a ela: não vou. Eu deixo eles me procurar. Porque eu estou aqui. O melhor presente que eu tenho é que a pessoa me procure, não eu vou procurar. Porque se eu for procurar, eles vão dizer o quê? Tá ali aquela negra. Não é ou não é? Vem aqui para pedir o quê? Então eu fico na minha. Eu só aprendo. Agora tem uma coisa que eu tô pedindo a eles. Como hoje é dia de Zumbi, eu quero a música do Zumbi. E vai ter. Com certeza. Intimação, vai ter. Eu Zumbi. Oba! Olá, galera! Pediu, né? Oba! Beleza. Valeu, Zumbi. O grito forte dos palmares. Que correu terra, céu e mar. Influenciando a munição. Zumbi valeu, Zumbi valeu. Hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, zongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o cachorro, vem menininha pra dançar o cachorro. Negra minha, Anastácia não se deixou escravizar. Clementina, o pagode é o partido popular. Sacerdote,
lua de Luana vai iluminar a rua. As pessoas têm uma dimensão da escravidão como uma coisa romântica. Ainda hoje se romantiza a escravidão, se romantizam as relações sociais derivadas da escravidão. As pessoas falam assim, os negros trouxeram alegria, os negros, como se nós tivéssemos desembarcado no Cais do Valongo, tocando pandeiro, dançando. Não foi isso que aconteceu. Então, uma casa de escravos, uma casa de embarque, num país africano, num continente africano, o que era? Era uma casa de triagem, composta de várias celas, mais ou menos 10, 12 celas. Cada cela abrigava uma característica. Algumas celas abrigavam a divisão por peso, abaixo de 60 quilos, acima de 60 quilos. Por que 60 quilos? O peso que se supunha necessário para o início da viagem. Considerando que a viagem poderia levar até 3 meses, então uma pessoa embarcada com 60 quilos, supostamente, teria mais condições de sobrevida. Uma mercadoria que seria embarcada e chegaria ao seu destino. Segundo, a separação por faixa etária. Mulheres virgens separadas. Homens adultos, separação por dentição. Cela para engorda. E separação das famílias. Então, o pai para um país, a mãe para outro país, os filhos para países diferentes, para que se rompessem os vínculos de solidariedade. Havia trapistas que vendiam escravos, tá? E o mercado de escravos desenvolveu na Rua do Valongo, que é hoje a Rua Camerino, mas também é o entorno do Valongo e Valonguinho. Valonguinho é essa região aqui e Valongo é onde tem o pier, né? O Cais do Valongo. Ali é a chegada do nosso povo aqui, né? Então, o que eu vejo? Tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho e com muita atenção. É dali para cá que vai se contar a história de tudo isso aqui, né? A história do Rio de Janeiro começa ali. Então tem que ser contado com muito respeito e com muito carinho. Quem passa pela Rua Barão de Tefé, quem passa pela Rua Sacadura Cabral, quem passa pela Avenida Venezuela, no Rio de Janeiro, em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, está passando pelo maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Todos os agrupamentos de origem afro
no Brasil, afro-brasileira, os agrupamentos afro-brasileiros sempre foram famílias, porque sempre houve racismo, né, o preconceito sempre houve, e era uma forma do negro se aglutinar, do negro se manter vivo enquanto ser humano, enquanto uma instituição cultural. Entendeu? Então, o candomblé sempre foi, a capoeira sempre foi, sabe? O pessoal do jongo sempre foi, mais tarde a gafieira sempre foi uma forma de aglutinar o negro e trazer, se tornava uma família mesmo. Entendeu? Sempre se tornou uma família. Era família porque até mesmo eles se subdividiam em grupos, né? Os bantus de um lado, o pessoal de Congo de outro, o pessoal de Xejifon e Marins. Tanto que nos idos de 1930, em Salvador, eles eram tidos como guibás, grupos de negros falantes. Simplesmente se denominavam assim, politicamente falando, na época. Mas eles se aglomeravam por grupos regionais. Realmente. O papel do candomblé na comunidade, como serviço, um papel acolhedor. Eu aqui na minha casa, desde 1999, chegou adolescentes, pré-adolescentes saindo da infância, que hoje são pais de família, têm filhos que já frequentam a minha casa. Pessoas que não tinham apoio da família, que era discriminado por alguma coisa, enjeitado por alguma coisa, e o candomblé acolheu, alimentou, como pão de cada dia, café, almoço e janta. E hoje são homens de bem, trabalham, têm seus filhos, criam seus filhos, que eu não tenho parente aqui, biológico, consanguíneo, eu não tenho. Mas o candomblé é uma família independente dos laços de sangue. Aquela época, no início do século XX, foi uma época muito interessante. Aí, quando surgem os sindicatos, as associações, né? Da necessidade que havia das pessoas se ajudarem, coisa que hoje está se perdendo. Os clubes estão falindo, você quase não vê ninguém em clube. Alguns condomínios são clubes, né? Viram com clubes porque tem piscina, tem área de lazer, tem não sei o quê. Mas mesmo assim as pessoas não se agregam, né? Parece que as pessoas estão cada vez mais, cada um por si. Eu não sei onde vai chegar isso. Eu acho que não vai chegar, não vai ser bom, não vai ser bom para ninguém. Pessoas contam aqui no bairro a respeito de associações, mas e gremiações, né? Aquela época, ao contrário de hoje, as pessoas viviam em comunidades, né? Em comunidades, não é comunidade de favela, hoje comunidade é favela, comunidades de igreja, comunidades de clubes, né? E aqui era uma região onde havia várias sociedades, né? Sociedades carnavalescas, inclusive, porque aqui era um lugar muito alegre, apesar de ser uma área de trabalho duro, né, com a estiva, não é um trabalho fácil. Hoje é tranquilo, mas naquela época era braçal, né? E se misturava, se mesclava portugueses com afro-brasileiros, já. Estou falando em século XX, né? Na Sacadura Cabral, em 1900 e um pouquinho, eu não sei direito, foi fundado o Vasco da Gama. Pra você ter uma ideia, o Vasco da Gama foi fundado aqui, no Clube Talma. Esse clube, inclusive, está sendo recuperado hoje. Não é mais na Sacadura Cabral. Lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, o adulto da criança. Lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, o adulto da criança. Lá vai Maria. O povo não me vê, porque me vê.
bem você. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, com ele fez, já foi demais. Olhe bem você, quando perecendo ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, oh, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Eu fui convidada pela professora Tânia e estar junto com ela, reconhecendo os objetos que estavam sendo desenterrados. Uma emoção única. Eu fiquei 1 ano trabalhando ali, com meu opom, meu jogo de búzios, e jogando para ela, dizendo assim, isso aqui vem de África, isso aqui vem de África, isso aqui vem de África. Nada era nosso. Hoje é nosso. Mas vem tudo de lá. Os ocultais, as pedras que estavam sendo desenterrados lá, eu falei assim, aqui não tem, nunca teve cachoeira, aqui não tem cachoeira. Pedra de mar é porosa, não é lisa, como os ocultais que a gente usa. Ela falou, como arqueóloga, eu falei assim, não. Isso aqui, eu falei assim, professora, isso tudo veio de lá. Como que veio? Porque eles vinham corridos, eles vinham fugidos, trazia com eles os ocultais que representam o orixá junto com eles. A fé deles era muito grande. Olha, eu acredito que se a gente continuar com essas políticas que já existem, não é? Contra esse preconceito, contra essa intolerância, a gente pode ganhar muita coisa com isso. Mas você sabe que há outras religiões têm um plano de governo que nós não temos. Nós somos religiosos, pensamos em plano de governo. Como eles pensam, que eles querem o poder político. Poxa, essa comunidade precisa acordar e entender o que é isso aqui. A importância que ela tem aqui.
Principalmente esses herdeiros que têm essa ligação com a questão da religiosidade e a questão do trabalho portuário. Eu não vim aqui para tocar samba, para só tocar samba. Quando a gente fala do samba aqui, o samba é com reflexão. Não é para colocar meia dúzia de negão tocando seu tambor ali, sem saber o que está fazendo e aonde está fazendo. Isso não me interessa. Me interessa que cria uma relação de consciência, uma relação de releitura desse espaço aqui. Uma vez eu trabalhando na escola, eu sou professor e trabalho na escola pública. Os meus alunos sabiam nem o que era isso aqui. Na Providência, o pessoal não sabe a importância de ser uma primeira favela no Rio de Janeiro, aquela favela ali. As pessoas não são afastadas, não são expulsas dos lugares. Eles arrumam história para lhe botar mais longe pelo preconceito e a intolerância religiosa. Cada dia que passa, eles procuram uma forma de lhe afastar do centro. Então, hoje eu estou aqui, essa área cresce, eles inventam uma estrada para passar, um negócio, indeniza, manda lá para casa de ninguém sabe onde é, para você ficar mais longe, que eles não querem conviver com essa história, que essa história, a história do negro incomoda ainda. Ainda incomoda. Isso não é uma religião, é religião de preto, é religião de negro, é isso que incomoda. A discriminação é racial. Incomoda. Religião de negro, primitivo, de candomblé, tem que sair daqui de perto da gente. Entendeu? E vão afastando e cada dia mais que passa. União Candomblé lá na casa onde Judas perdeu a bota. Essa roupa incomoda até hoje, né? E há pessoas que não entendem que nós somos as mulheres de terreiro detentoras dessa cultura. Chama a gente do povo do diabo. A gente é formada em direito, em sociologia. São as macumbeiras, coisas muito pejorativas. Mas que nós, por termos conhecimento, né? Que o Brasil, pelo menos o Brasil que eu quero, eu, Maria Moura, quero, é um Brasil que caminhe todo mundo junto. Ai, ai, que bebê suê, simbenganga da mushima, dunda meu catendeu, simbenganga,
E da muxima, dunda meu catendeu, simbenganga da muxima, dunda meu catendeu, simbenganga. É isso aí. E Jair,